meu querido, fala minha querida! Vamos para mais uma aula maravilhosa, dando continuidade ao estudo do metabolismo energético. Para ser mais exato agora, nós vamos trabalhar a fotossíntese. Isso! Chegamos! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre esse assunto maravilhoso que é bioenergética. Nós vamos agora abrir as aulas que fazem menção, que fazem parte das caracterizações dos processos autótrofos, ou seja, aqueles fenômenos de geração das moléculas orgânicas que servirão de combustível para que haja a produção de energia. Por exemplo, temos aqui a fotossíntese, não é sintetizar luz. A fotossíntese, ela sintetiza algo a partir da luz. Olha essa imagem linda e maravilhosa que está focando na fotossíntese normalmente feita. É aquela fotossíntese que todo mundo que está assistindo a essa aula já conhece, que é a fotossíntese oxígena. Isso, aquela fotossíntese, por exemplo, realizada pelos vegetais. Por que é oxígena? Porque um de seus produtos é justamente aquele que nós, organismos heterótrofos, aeróbios, vamos nos utilizar, que são as moléculas de oxigênio, advindas desse processo. Dá uma olhadinha nessa equação global que você pode observar mais e melhor. Temos aí uma folha, que são os principais órgãos de um vegetal, que chegam a realizar o processo fotossintético. Anota aí em teu resumo, se assim você for fazê-lo, beleza? Vai parando esse vídeo e vai anotando os principais pontos que eu posso citar para você, para que esses pontos possam ser extremamente viáveis para qualquer prova, principalmente o Enem. Cheiro de fotossíntese esse ano, presta atenção, meu querido, minha querida, olho na tela, vê só. Aí temos o fabuloso sol lindo, era só o que me faltava, meu querido, minha querida. Vem cá, faz com que eu produza, que eu faça a conversão da minha vitamina D. Vem cá, eu estou precisando nesse isolamento social, meu Deus do céu, vamos lá. A folha, que é o principal órgão fotossintetizante, ela vai fazer com que exista a captura das moléculas de CO2 e a água vai entrar a partir das suas raízes. Eu estou falando do foco dessa aula, que é da fotossíntese oxígena, aquela fotossíntese que libera oxigênio, mas como todo e qualquer processo autótrofo, o objetivo da fotossíntese não é liberar oxigênio. É fazer com que o organismo que realiza esse processo autótrofo, ele venha a produzir suas moléculas orgânicas. Anotou? Anote. O objetivo de todo e qualquer processo autótrofo, por exemplo, fotossíntese, que eu vou estar trabalhando agora, e logo após a quimiossíntese, o objetivo de todo e qualquer processo autótrofo é a produção de molécula orgânica. Como é que eu posso observar somente olhando a equação global para saber se é um processo heterótrofo ou autótrofo? É normalmente fácil dentro dos vestibulares. Primeiro, os autótrofos, fotossíntese e a quimiossíntese. Olho na tela. Nessa equação global, estamos vendo aqui duas moléculas inorgânicas, dióxido de carbono e a molécula da água. Essas duas moléculas inorgânicas, a partir de pigmentos fotossintéticos, onde o principal é a clorofila, onde a principal é a clorofila A, aqui haverá conversão de energia, na realidade, energia eletromagnética, fótons luminosos, né? A partir do pigmento fotossintético clorofila, onde haverá sim a conversão dessa energia eletromagnética em energia potencial química dentro das moléculas de glicose, além da formação de moléculas de oxigênio, além da liberação de moléculas de água. Beleza? Então eu poderia, por exemplo, fazer com que eu pudesse resumir para você que a fotossíntese é um fenômeno autótrofo onde moléculas inorgânicas, a partir de um pigmento fotossintetizante e fótons luminosos, essa reunião toda gere moléculas orgânicas com escape de oxigênio. Grande objetivo de todo e qualquer processo autótrofo é sim produzir a molécula orgânica. Anote, coloca teu marca-texto aí.
para que você possa frisar muito bem. O objetivo de processo autótrofo, liberar, produzir molécula orgânica, que a energia potencial química estará entre os átomos de carbono desta molécula, aí apresentando na imagem a glicose, e quando esta molécula ela for oxidada de forma parcial ou de forma total, como a gente já viu na primeira aula de processo heterótrofo, ou nas primeiras aulas, fermentação e respiração aeróbia, aí sim, essa energia ela vai ser liberada, e ela vai ser armazenada nas moléculas de adenosina trifosfato. Aí sim eu tenho um processo heterótrofo. O vegetal, ele faz os dois. Ele produz as moléculas orgânicas a partir da fotossíntese e vai queimá-las. Queimar, porque, repetindo, a respiração que a gente viu lá, a equação global dela, você vê que libera CO2 e água. Então ela é uma combustão sem pirólise, sem você pegar fogo. Tô de olho. Então, a fotossíntese libera a molécula orgânica a partir da organela cloroplasto, se a gente estiver falando, por exemplo, da fotossíntese aeróbica ou oxígena realizada pelos vegetais, com a produção da molécula orgânica. A molécula orgânica será quebrada e a partir de uma outra organela, que é a mitocôndria, também existente nos vegetais, haverá a quebra total desta molécula para a geração da energia no vegetal. Esta aula eu vou estar focando muito na fotossíntese realizada normalmente por uma maioria dos vegetais. A fotossíntese oxígena ou fotossíntese aeróbia. Mas lembrem-se, o grande objetivo das provas hoje em dia é versar o cunho bioquímico que há por trás do processo bioenergético, que é a produção da molécula orgânica. Ah, é objetivo da fotossíntese produção de oxigênio? Falso. Não. O objetivo é produzir a molécula orgânica para que depois ela venha a ser quebrada para que haja a geração de energia. Continuamos olhando na tela. Vemos aqui que CO2 e água, através da energia eletromagnética, né? A energia eletromagnética, fótons luminosos, a partir dessa associação, dessa captura de energia, a partir de pigmentos fotossintéticos, entra aí a clorofila, possuidora de magnésio entre seus átomos de carbono para sustentar, ou seja, um solo, ele é necessário ter magnésio para que um vegetal ele venha a produzir uma boa concentração de clorofilas para que haja a realização do processo fotossintético. Com produção de moléculas orgânicas é o objetivo, produção de água e escape do oxigênio. Então esse nosso enlace inicial é para que vocês saibam qual é o grande objetivo da fotossíntese e como normalmente se processa a sua equação global. Olha aí, por exemplo, que a gente ainda pode tirar alguns tipos de conhecimentos da equação global. Olho na tela. CO2 entra na segunda fase, chamada de fase escura ou fase química. A água entra na primeira fase. Ela é quebrada e é justamente durante a fotólise da água, que acontece na primeira fase, haverá a liberação das moléculas de oxigênio. C6H12O6, que justamente são as moléculas orgânicas, isso aqui, a produção das moléculas orgânicas acontece na segunda fase. O escape de oxigênio aconteceu na primeira fase, a partir da produção, por exemplo, da quebra, por exemplo, da molécula de água. Lembra ainda, que eu vou mostrar mais à frente, que ATP e NADPH2 também são produzidos por fenômenos conhecidos como fotofosforilações cíclica e acíclica, também na primeira fase. Então, essa primeira parte, esse primeiro enredo da nossa aula, ele é um enlace que vai fazer com que você entenda de forma bem geral o objetivo da fotossíntese, que é a produção de molécula orgânica, de onde vem essa molécula orgânica, ó, a partir de moléculas inorgânicas, como geralmente a gente está fazendo vestibular, quando você se deparar, produção de molécula orgânica a partir de molécula inorgânica, opa, já está dando um indício que é um processo autótrofo. Então, a FPS vem trabalhando isso, o Enem vem trabalhando isso todo ano, seja dentro da citologia, seja dentro da botânica, sempre citando a fotossíntese. Já tivemos questões um pouco mais complicadas, mais difíceis sobre respiração aeróbia, por exemplo, a do ano passado, do Enem de 2019,
2019, tivemos uma questão da terceira fase da respiração intracelular, difícil, onde nós precisamos de mais musculatura cognitiva para trabalhar para você passar esse ano. Eu escutei um amém? Amém, meu querido, minha querida. Então, essa primeira parte aqui, ela está desenvolvendo conhecimento de forma geral a partir do processo fotossintético. Eu ainda lhe mostrei, coloque aí no teu resumo, nessa equação global, de onde estão vindo cada molécula que está sendo utilizada na equação global. CO2, a água, as moléculas orgânicas e a molécula de oxigênio, de onde ela está vindo. Massa. Respira fundo, coloca o capacete, pau na moleira, meu querido, minha querida. Vamos embora? Mais à frente. Aqui, mais à frente, eu posso trabalhar para você ainda duas diferençazinhas. Cuidado, essa aula, o foco dela é na fotossíntese aeróbia. A fotossíntese que você conhece, que bactérias chegam a fazer, vegetais chegam a fazer, as algas também, e um molusco, beleza, chamado de Elysia clorótica. É um organismo ainda heterótrofo, porque boa parte da sua energia é produzida através da sua alimentação e não do processo fotossintético que esse animal, a Elysia clorótica, beleza, a lesma alface, realiza. Então, esta aula que vocês estão assistindo, essa aula é para a fotossíntese que no produto libera oxigênio. E esse oxigênio vem da água. Mas dá uma olhada na tela. Temos aí no canto esquerdo a fotossíntese, que é o foco dessa aula. Fotossíntese oxígena. Olha ali em cima. Já do lado direito, temos uma fotossíntese somente realizada por bactérias. Por isso o nome dela também é fotossíntese bacteriana. Por exemplo, as bactérias púrpuras, as sulfobactérias, chegam a realizar. Donde... Olha que interessante que eu vou citar pela primeira vez. A molécula que cede hidrogênio e elétrons não é a água. Isso, eu já te disse quem cede elétrons e hidrogênio na fotossíntese que está logo ali, ó, a fotossíntese oxígena. O foco desta aula. Sim, olha para o reagente. Quando eu tenho CO2 e água, o CO2 é a molécula doadora dos átomos de carbono, doadora dos átomos de oxigênio. A gente vai ver isso com o passar dessa aula. A doadora de elétrons e hidrogênio é a água. Olha ali, você está vendo ali nessa equação global, aqui ó, do canto esquerdo. Então a água, na fotossíntese oxígena, ela cede elétrons e hidrogênio. Já já você vai ver esse desenrolar das etapas, primeira e segunda etapa da fotossíntese oxígena. Só que eu quero que vocês saibam que existe uma outra fotossíntese, chamada de fotossíntese bacteriana ou fotossíntese não oxígena, beleza? Esta fotossíntese, ela é realizada somente por bactérias. E a água não é mais a fonte de hidrogênio e elétrons. Quem entra como fonte de hidrogênio e elétrons, por exemplo, é o ácido sulfídrico. Olha aqui, ó. A molécula doadora de átomos de carbono ainda é a molécula de dióxido de carbono, a molécula inorgânica. Só que agora não tenho mais água. Não tenho mais água. Quem entra em cena é o ácido sulfídrico, que essas bactérias vão absorver dos locais onde elas estão vivendo. Através de processos bioquímicos, bioenergéticos, haverá a produção de molécula orgânica, que é o objetivo de todo e qualquer processo autótrofo, com liberação de enxofre e água. Esta aula não é objetiva, ela não tem como objetivo que vocês tenham conhecimento sobre as etapas, porque os vestibulares não vão trabalhar sobre as etapas, os enredos, os pormenores da fotossíntese bacteriana. Não, essa aula serve para que vocês saibam os pormenores, os conhecimentos mais práticos, mais gerais e mais específicos sobre a fotossíntese oxígena, que eu já citei para você quem realiza. Alga, a Elysia clorótica, que é o molusco, beleza? Que é o molusco, o único animal a realizar a fotossíntese. Os vegetais, em sua maioria, beleza? Tamo junto, meu querido? Mas a fotossíntese oxígena também pode ser realizada por cianobactérias. Sim, as cianobactérias se utilizam de clorofilas que não sejam a bacterioclorofila. E sim,
Aí é uma fotossíntese muito parecida com a fotossíntese de oxígeno. Ela libera, sim. Uma ou outra fase é um tanto diferenciada, mas ainda assim é uma fotossíntese que libera oxigênio. Então temos cianobactérias que realizam a fotossíntese oxígena e um outro grupo bacteriano que realiza a fotossíntese não oxígena. Nesta fotossíntese, a molécula que cede elétrons e hidrogênio não é a água, e sim o ácido sulfídrico. Massa, tranquilo, respira fundo, vamos mais à frente. Massa, aqui é o enredo de onde essa fotossíntese normal, a oxígeno, ela vai acontecer. Temos aí as folhas, principais órgãos fotossintetizantes de um vegetal. A partir de agora o nosso foco é fotossíntese de um vegetal, tá? Aqui eu tenho um corte, né? Aqui eu tenho na realidade um aumento de uma célula vegetal com suas organelas, o váculo central, o núcleo, as mitocôndrias, enfim. O foco aqui é o cloroplasto. Esta é a organela que realizará o processo fotossintético nos vegetais, nas algas também. Massa, coloca aí em teu resumo. Um cloroplasto, esta organela que possui DNA próprio, ribossomos próprios, filamentos de RNAs próprios como mensageiro, ribossomal, transportador, ele tem a capacidade de produzir suas próprias proteínas para a realização da fotossíntese. Mas lembre-se que o processo conhecido como fotossíntese ainda depende de enzimas que a própria célula vegetal vai produzir. Ribossomos que não estão dentro do cloroplasto produzem enzimas e proteínas que vão adentrar o cloroplasto para que exista a contribuição no processo fotossintético. Entenda isso. A teoria endossimbiótica, onde esta organela, o chamado cloroplasto, está envolvido, não quer dizer que ela está completamente desgarrada da célula. Ela pode sofrer autoduplicação, mas o processo fotossintético que ela realiza ainda depende de enzimas que a célula vegetal vai produzir. Partes de um cloroplasto, olho na tela. Eu tenho duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna ela vai sofrendo esses englobamentos, esses achatamentos, até gerar, por exemplo, esta moeda chamada de tilacoide, onde ocorre a primeira fase da fotossíntese. Anote aí, tilacoide, ocorre a primeira fase da fotossíntese. Massa? Tranquilo em relação a isso? Show de bola. Aí agora, esta imagem muito boa, uma imagem de Sônia Lopes, do livro, de um material de Sônia Lopes, beleza? Pegou agora, vocês estão percebendo que os tilacoides estão um sobre o outro e interligados. Esses endomembramentos da segunda membrana, da membrana mais interna. É até chamada de membrana tilacoidal. Aí agora eu tenho esse empilhamento de tilacoides, chamado de grânum. Conjunto de tilacoides um sobre o outro forma um grânum. E o conjunto de grânulos de um cloroplasto a gente chama de grana. Beleza? Esse material aqui, ó, que é meio coloidal, tá meio gelatinoso, que vamos encontrar as enzimas, as proteínas, outras moléculas que vão compor a estrutura interna do cloroplasto. Aqui eu tenho o estroma. Estroma, fase escura, que é a segunda fase da fotossíntese, beleza? Então a primeira fase acontece aqui, ó, na membrana tilacoidal. Aqui, ó, tá vendo uma imagem muito boa que aumentou essa membrana. Tem aqui uma bicamada de fosfolipídios com várias proteínas e demonstrando o complexo antena, que tem várias moléculas de clorofila, várias enzimas que vão entrar nesse enlace da primeira fase da fotossíntese para realizar os seus fenômenos, para que haja a produção de algumas moléculas que depois que houver a primeira fase, depois que houver a produção destas moléculas, aí agora elas vão deixar a membrana tilacoidal e vão para o estroma, fazer com que exista o processo, o fenômeno da segunda fase, conhecida como fase escura, mas eu acho muito melhor vocês chamarem de fase química. Beleza? Tranquilo? Aqui vocês estão vendo essa coisinha, que parecem aqueles, né? Aqueles, como é, meu Deus? AirPod, né?
que são aqueles fones sem fio, isso que você está vendo é o esquema de uma molécula de clorofila. No complexo antena vamos encontrar várias moléculas de clorofila. Clorofila A, clorofila B são as principais que eu vou estar citando nessa aula. Então aqui vocês estão vendo algo geral sobre célula vegetal e estruturas de um cloroplasto, ajudando a você saber, ajudando a você designar onde cada fase vai acontecer dentro de um cloroplasto. Foco na fotossíntese dos vegetais. Mais à frente aqui eu tenho mais uma imagem geral que está definindo aqui um cloroplasto, a estrutura do tilacoide e do grano. Estão vendo aqui, ó, que a água vai entrar na primeira fase junto para fazer com que exista os fenômenos da primeira fase. É ainda na primeira fase que há a liberação de moléculas de oxigênio, tá? O que foi produzido na primeira fase, as moléculas que foram produzidas nos tilacoides, ATP e NADPH, elas serão agora liberadas para o estroma para que exista a segunda fase. Fase escura, ou fase química, ou ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, e aí por diante. Massa? Olho na tela. Aqui é uma imagem que resume todos os processos fotossintéticos. Eu tenho as reações de Claro, que acontecem na membrana do tilacoide. Eu tenho aí a primeira fase. Ela é completamente dependente de luz. A luz, os fótons luminosos, essa energia eletromagnética, ela vai catalisar todos os processos da primeira fase. Essa primeira fase, assim como a fotossíntese como um todo, ela ocorre de manhã à tarde, beleza? Até quando tem luz natural. Professor, uma pergunta. Se eu me deparar em uma questão que vem afirmando que, por exemplo, vegetais conseguem fazer fotossíntese com algum tipo de comprimento de onda de luz artificial, eu posso colocar verdadeiro? Pode. A depender do comprimento de onda, sim. Agora, normalmente, esses comprimentos de onda eles não são muito viáveis para fazer com que o processo fotossintético seja otimizado e que haja aí uma boa produção de molécula orgânica para esse vegetal, para esse organismo que é fotossintetizante. Massa? Respira fundo, olho na tela. Então aqui, repetindo, eu tenho as reações de Claro, que acontecem na primeira fase. Elas são completamente dependentes de luz, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica e a fotólise da água. E o objetivo da primeira fase é que haja a produção de moléculas de ATP e NADPH2, tá? Ou NADPH mais H. Para saber essa diferença, assiste aí a nossa aula dos processos heterótrofos, fermentação e principalmente respiração aeróbica. Massa? Lembre-se também que na primeira fase haverá participação da água, a fotólise da água ela participa aí muito, e é na primeira fase que ocorre a liberação de oxigênio. Ou seja, durante os processos, os fenômenos da primeira fase, haverá a produção de ATP, NADPH2 e oxigênio, que vai para o ambiente, fazer com que nós, organismos heterótrofos, também venhamos a utilizar essas moléculas para que haja a oxidação das nossas moléculas orgânicas com o objetivo de produzir energia. Professor, quem está realizando a fotossíntese também usa parte desse oxigênio? Usa, vocês vão ver. Só que usa uma pequena parcela para que exista o processo da respiração aeróbia em quem está fazendo. Então, sim, o vegetal produz a molécula orgânica, as moléculas orgânicas, e vão quebrar a partir do oxigênio do ar, que ela vai capturar, além também do oxigênio advindo deste fenômeno que a gente está vendo agora, que é a fotossíntese. Primeira fase acontece nas membranas tilacoidais, beleza? Depois que houve a produção de ATP e NADPH2, estas duas moléculas, na realidade são vários, de tipos são essas duas. Elas deixam o tilacoide para que se unam a enzimas, para que exista a realização da segunda fase, que é o ciclo de Calvin, ou conhecido aí como fase escura, beleza? O grande objetivo da fase escura, meus queridos e minhas queridas, é a produção da molécula orgânica. Ou seja, o principal objetivo da segunda fase é o principal objetivo da fotossíntese, produção de molécula orgânica. Dá uma olhadinha na tela aqui embaixo de mim, olha aqui, ó. O CO2, quando ele for capturado na segunda fase, se for em vegetal, eles vão entrar pelos estômatos, lembram? Aqueles anexos epidérmicos, normalmente encontrados no bordo inferior da folha, que eles abrem e fecham
para favorecer ou não processos, fenômenos dentro de um vegetal, eles abrem para que exista a captura, o sequestro do CO2, para que eles venham a entrar na segunda fase que você está vendo logo aqui embaixo. Olha aqui, ó. As moléculas de CO2, quando capturadas, obviamente não é tão fácil assim, elas vão passar por um ciclo, que é o ciclo de Calvin, que vocês estão vendo ali embaixo, e durante esse ciclo, esses átomos de carbono das moléculas de CO2, eles vão sendo liberados gradativamente, até estarem componentes aqui, ó, nas moléculas de glicose que estiverem sendo produzidas na fotossíntese, beleza? Massa? Então tá aqui, ó. Isso é de forma bem resumida, o CO2 que é capturado, ó, os átomos de carbono, sem estequiometria, tá? Os átomos de carbono vão compor a glicose, os átomos de oxigênio do CO2 vão compor a glicose. E de onde vem o hidrogênio? Foi essa mãe, lembra? Molécula receptora de elétron. Esta aqui é diferente, não é a mesma da respiração aeróbia. Esta é a NADPH2. Ela pega os elétrons e os hidrogênios das reações da primeira fase e vão trazer esses elétrons e hidrogênio para as reações da segunda fase. Ao ceder elétrons e hidrogênio, vai compor aqui, por exemplo, ó, a glicose. Esses elétrons energizados e os hidrogênios que foram produzidos na primeira fase, a quebra do ATP que vai gerar mais energia para a produção de energia potencial química, que está entre os átomos de carbono das moléculas orgânicas que estão sendo produzidas. Massa? Então aqui já poderíamos acabar a fotossíntese. Para que você viu as características gerais, agora que todo mundo viu as características gerais, vamos agora passo a passo do processo fotossintético. Massa? Olho na tela, meu querido, minha querida. Mais uma vez, a mesma imagem que define muito bem, de forma geral, a fotossíntese, tanto os fenômenos da primeira fase como os fenômenos da segunda fase. Revise aí comigo, ó. A primeira fase, que ocorre manhã e tarde, a água é capturada pelas raízes do vegetal, massa. Quando a água entrar no corpo desse vegetal, nas células vegetais, a partir da absorção dos comprimentos de onda, a absorção dos fótons luminosos, da energia eletromagnética, lá na clorofila, nessas moléculas de clorofila que vão estar no tilacoide, lá dentro do cloroplasto, reações de primeira fase vão acontecer, reações bioquímicas, reações bioenergéticas, para que haja a produção das moléculas de ATP e NADPH2. Perfeito? Em relação a isso, massa? Vamos embora. Quando essas moléculas forem produzidas, elas saem dos tilacoides e ganham o estroma. No estroma vão se unir as enzimas e proteínas para que haja a segunda etapa, que também acontece manhã e tarde. Segunda etapa, ciclo de Calvin. Olha aqui embaixo. Uou! Vocês estão vendo que a fase clara ou fase fotoquímica, ou ainda a fase de Rio. Robert Rio, ele fez um experimento que descobriu que as moléculas de oxigênio liberadas na fotossíntese oxígena não são advindas das moléculas de CO2, e sim são advindas da quebra das moléculas de água. Sim, a água cede elétrons e hidrogênio e é a molécula que serve de reação bioquímica para que exista a liberação de oxigênio. Olho na tela. Quais são os processos, quais os fenômenos que vão acontecer na primeira fase? Ó, fotólise da água, quebra da molécula da água a partir dos fótons luminosos, fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica, tá? 3 fenômenos na primeira fase, manhã e tarde. Já na segunda fase, que acontece no estroma, também manhã e tarde, ela é independente da luz. A luz não entra como catalisadora. A luz entra como catalisadora na primeira fase, fase clara, fase fotoquímica ou fase de Rio, HILL. Foi o pesquisador que fez o experimento que chegou a realizar a descoberta, 2 descobertas, que as moléculas de oxigênio não são advindas das moléculas de CO2, primeira, e que as moléculas de oxigênio são advindas das moléculas de água, a partir de um processo, de um fenômeno também da primeira fase, que acontece lá na primeira fase, que é a fotólise da água. Massa? Segunda fase, acontece no estroma, a partir dessas enzimas, onde a principal é a rubisco, temos sequestro de CO2 e a produção de moléculas orgânicas. Beleza? Perfeitinho.
O objetivo da segunda fase é o objetivo da fotossíntese. O objetivo da primeira é produção de ATP e produção de moléculas de NADPH2, que estão levando hidrogênio e elétrons energizados para a segunda fase. Massa? Que lindo! Muito obrigado pela atenção até então. Aqui, meu querido e minha querida, aí agora, dá uma respirada, toma um golinho d'água, vou tomar aqui um golinho, ó. Opa, Red Bull da asa. Beleza? Nesse momento aí, dá uma respirada, que agora, meu querido, é pau na moleira. A gente vai trabalhar os fenômenos da primeira fase. Veja, você que está focado em Enem, seu objetivo é Enem, é muito provável que essa explicação que eu vou te dar agora, ela não venha a ser detalhada, mas lembrem-se, olha, levando em consideração a prova de 2019, onde tivemos uma questão difícil que versava sobre a terceira fase, a cadeia oxidativa da respiração aeróbia, nós precisamos saber, nós precisamos ter mais conhecimento sobre o enlace, sobre o desenvolvimento do processo fotossintético, inclusive passo a passo, tá? Eu prometo que eu vou fazer com que você entenda. Lembrem-se, esse tipo de material, essa aula que vocês estão vendo, está em nosso material, que está lá em PDFs. Esses slides estão sendo liberados para vocês também. Então, se você puder imprimir, ou então ler antes, vai ficar mais fácil assistir a essa aula quando eu estou explicando essas fases. Massa? Belezinha? Respira fundo, golinho d'água de novo, no meu caso aqui, Red Bull da asas. Energia. Até agora, você tem que estar na cabeça que fotossíntese, o objetivo dela não é produzir energia, por mais que haja produção de ATP, mas essa produção de ATP que existe na primeira fase, essa energia ela vai ser transformada, não vai ser perdida, ela vai ser transformada dentro da glicose, das moléculas orgânicas que estão sendo produzidas, beleza? Para que depois, no processo respiratório, a energia sirva para o vegetal. Mas a fotossíntese, o objetivo é produzir a molécula orgânica que possui a energia. A energia será liberada na respiração intracelular. Lembre-se, pelo amor de Deus, tem um turbilhão de pessoas que troca o que eu vou lhe dizer agora. Vegetal faz fotossíntese em seus cloroplastos. Produz molécula orgânica, esse é o objetivo. Ele tem mitocôndrias e suas mitocôndrias vão utilizar essas moléculas orgânicas. Lembra? A glicólise acontece no citoplasma da célula vegetal. Aí agora as moléculas de piruvato vão entrar nas mitocôndrias do vegetal para que exista a respiração intracelular do vegetal. E é nesse processo que haverá a produção de energia. Não confundam. Há muita gente que eu pergunto, e a mitocôndria do vegetal? E faz aquela cara tipo, hã? Mitocôndria do vegetal? Mas ele não tem cloroplasto que realiza fotossíntese e respiração? Não! Cada organela faz o seu processo diferenciado. Massa? Mais um golinho d'água aqui que minha voz tá meio ruim. Água não, Red Bull. Beleza? Vamos lá? Meus queridos, vocês acabaram de ver os processos aqui da primeira fase. Quais são os objetivos da primeira fase? Produção de ATP na DPH2. Esse é o objetivo, tá? Ó, produzir o ATP na DPH2 nos tilacoides vão sair para o estroma. Massa? É o que normalmente vem sendo detalhado no Enem. Porém, se a prova tornar-se mais difícil, nós precisamos saber dessas fases que vocês estão vendo aqui do meu lado. Beleza? Aqui, ó, massinha. Essas fases que aqui estão vão ser a fotofosforilação cíclica, beleza? Fotofosforilação acíclica. E ao final eu vou explicar a fotólise da água. Respira fundo de novo. Então vamos lá. Fotofosforilar é adicionar íons fosfato a uma molécula. A molécula fosforilada, no caso da fotossíntese, será a molécula de ADP, as moléculas de ADP. Massa? Para que isso se processe, tem aí o catalisador energético, luz. Por isso chamamos de fotofosforilação. Temos já os ADPs dentro do vegetal, dentro do cloroplasto do vegetal. Essa energia solar vai ajudar a fazer com que exista energia de câmbio, de trânsito dos elétrons energizados, para que parte da energia fosforile ADP, gerando ATP. Olho na tela.
Então, por que eu chamo de fotofosforilação? É a luz que vai ajudar a fosforilar uma molécula. Nesse caso, no caso desta aula, no caso da fotossíntese, a molécula é a molécula de ADP. Massa? Respira fundo. Belezinha? Aí vamos lá. Nós temos nos tilacoides muitas moléculas de clorofila. As principais, para esta aula, para o processo fotossintético de um vegetal, de uma alga ou de uma bactéria que venha fazer essa fotossíntese oxígena, é que existam dois tipos de fotofosforilações. Temos aí, olho na tela, fotofosforilação cíclica. Por que cíclica? O elétron de onde ele é perdido, ele volta, beleza? Haverá a liberação de elétron de um local, de um fotossistema, de um complexo antena, e de onde ele saiu, ele vai fazer alguma coisa e vai voltar para onde ele saiu. Por isso, cíclica. E, professor, o que é um fotossistema? Fotossistema é um conjunto de enzimas, clorofilas e proteínas que vão fazer com que existam esses fenômenos, as fotofosforilações. Massa? Então, olho na tela de novo. A fosforilação cíclica, ela envolve a clorofila A, as moléculas de clorofila A, e o objetivo dela é apenas produção de adenosina trifosfato, apenas a produção de ATP. Belezinha? Ela é composta por clorofilas que vão absorver comprimentos de onda até 700 nanômetros. Por isso nós chamamos esse fotossistema de fotossistema 1 ou P700. É o fotossistema da fotofosforilação cíclica. Explicando esta fotofosforilação. Olho na tela. Vê. O Sol incidirá sobre os principais órgãos vegetativos que têm a capacidade de fazer fotossíntese, que são as folhas. As folhas, então, vão absorver essa luz a partir da clorofila. Os elétrons das clorofilas serão energizados e eles tornam-se excitados e vão para subníveis energéticos mais externos. Só que aí, esses elétrons energizados são capturados por outras coenzimas, por outras moléculas receptoras de elétrons, normalmente substâncias proteicas. Temos aqui a primeira, a ferridoxina, essa que você está vendo aqui. Então, o Sol incidirá sobre as folhas, tem aí excitação dos elétrons da clorofila e eles vão para subníveis energéticos mais externos. Quando os elétrons forem para subníveis energéticos mais externos, eles não ficam vagando para o nada. Eles são capturados pela ferridoxina. Esta coenzima, esta molécula aceptora de elétrons, ela vai carregar esses elétrons energizados para um grupo de proteínas que você já viu lá comigo na aula de respiração aeróbia, chamada de citocromos. Ou seja, estas proteínas têm a capacidade de absorver a energia desses elétrons para que haja a produção de ATP. Na realidade, aquele fenômeno que você viu comigo na respiração aeróbia, lembra? O fluxo de elétrons nos citocromos gera fluxo de hidrogênio para o espaço intermembranar. O refluxo de hidrogênio através de uma ATP sintetase faz com que haja a liberação de calor, energia cinética da proteína grandona. Olha lá na imagem, olha em teu material aí de respiração intracelular. E durante esse processo haverá fosforilação de ADP gerando ATP. Pois bem, o que vocês estão vendo aqui na fotofosforilação cíclica é exatamente igual. Os elétrons energizados foram capturados pela ferridoxina, que é uma coenzima, a ferridoxina liberou esses elétrons para um grupo de citocromos. Aí, estes citocromos, o fluxo de elétron faz com que haja um fluxo de hidrogênio, de prótons. Haverá acúmulo de energia química entre as duas membranas do cloroplasto agora. Quando esses prótons voltarem, beleza? Quando eles agora estiverem voltando, haverá fosforilação de ADP gerando ATP. Então aquela teoria quimiosmótica trabalhada na aula de respiração aeróbia, ela também explica a geração de ATP aqui na fotossíntese. Vê que lindo? Processo maravilhoso.
Esta foi a fotofosforilação cíclica. Ó, aí o elétron não mais energizado, ele volta para a clorofila A, que havia perdido elétrons durante o processo da fotofosforilação cíclica. Por isso que ela é cíclica. O elétron de onde saiu, ele vai voltar. Saiu da clorofila A, volta para a clorofila A. Beleza? Respira fundo. Então, esse fotossistema, o fotossistema de número 1, ou P700, ou a fotofosforilação cíclica, né? O objetivo é a produção de ATP a partir da teoria quimiosmótica trabalhada por mim na cadeia oxidativa da mitocôndria. É do mesmo jeito, pega aquele conhecimento e joga aqui. Olha a setinha, ó. Elétrons energizados foram para subníveis mais externos. Ferridoxina os capturou, manda agora para os citocromos, que são aquelas proteínas que descarregam elétrons. É o que a gente diz aqui no ensino médio. Mas na realidade não é bem assim. Esse fluxo de elétrons gera um fluxo de hidrogênio e o refluxo de hidrogênio na ATP sintetase fosforila os ADPs, produzindo os ATPs. Massa? Belezinha? Respira mais fundo ainda. Acabou não. Isto aqui objetivou a produção de ATP. Olha ali do lado ainda. Temos a fotofosforilação acíclica. Dela faz parte o fotossistema 2. Olha que interessante. A fotofosforilação acíclica, ela visa produzir, além das moléculas energéticas ATP, ela também produz as moléculas aceptoras de elétrons, as mães, que nesse caso é NADP, nicotinamida, adenina, ou nicotinamida, adenina de nucleotídeo fosfato. É uma outra molécula aceptora de elétron, não é NAD+, é NADP+. De novo, ela estava em seu estado oxidado, recebe elétrons e hidrogênios e passa para seu estado reduzido. Olho na tela. Este fotossistema 2, também conhecido como P680, ele absorve comprimentos de onda até, ou normalmente, de 680 nanômetros. Beleza? As suas clorofilas, as clorofilas componentes, principalmente aí temos a clorofila B, elas absorvem comprimentos de onda normalmente de 680 nanômetros ou até 680 nanômetros. Aqui na fotofosforilação acíclica, os elétrons que foram perdidos da clorofila participante dela, de onde eles saíram, eles não vão voltar mais. Temos aí a participação de duas clorofilas. A primeira, que dá o pontapé inicial ao processo, é a clorofila B. E depois entra em cena a clorofila A. Então, a fotofosforilação acíclica, ela tem as duas clorofilas, clorofila B, que faz parte do fotossistema 2, P680, e a clorofila A, que faz parte do fotossistema 1, o P700. Clorofila A está aqui embaixo, tá vendo? Fotossistema 1. Belezinha? Olho na tela. Então, vamos lá. O fotossistema 2, que tem aí boa parte desse complexo antena, que é uma união de enzimas e várias clorofilas. A principal clorofila é a clorofila B. Beleza? Olho na tela. Olha o que está acontecendo. De novo. Os principais órgãos vegetativos, que são as folhas, recebem os fótons luminosos. As clorofilas B absorvem essa energia, seus elétrons tornam-se energizados e vão para subníveis mais externos. Só que agora entra em cena novas coenzimas, novas moléculas aceptoras de elétrons. Temos aí, ó, esta que é uma proteína, que é a plastoquinona, família das quinonas. A plastoquinona repassa esses elétrons energizados para os citocromos. Você já sabe o que acontece. Nós contamos no ensino médio que os citocromos, ó, vão tirar a energia dos elétrons para que haja a produção de ATP. Mas entra em cena de novo a teoria quimiosmótica que eu acabei de te explicar durante a explicação do fotossistema 1. Então, ó, quando plastoquinona libera os elétrons energizados para o citocromo, para os citocromos, mais uma vez, o fluxo de elétron faz com que exista fluxo de próton entre as duas membranas do cloroplasto. Aí vai acumulando hidrogênio.
Os hidrogêniozinhos ali, ó, beleza? Aí isso gera energia potencial química. Agora, de novo, por difusão facilitada, quando esses hidrogênios voltarem por um ATP sintetase, ela começa a rotacionar, energia cinética, tem sim produção de calor, mas o grande objetivo é que esta energia sirva para fosforilar ADP, gerando mais ATP aqui, ó. Ou seja, quando o plastoquinona passa os elétrons energizados para os citocromos, haverá a produção de ATP a partir da teoria quimiosmótica. Massa? Esses elétrons agora, já sem energia, passam para uma outra molécula aceptora de elétron. Entra em cena agora a plastocianina. Esta plastocianina não leva os elétrons de volta para a clorofila B, leva os elétrons para a clorofila A do fotossistema 1. Beleza? Aí agora, ó, de novo, quando agora leva para a clorofila A, de novo haverá incidência luminosa, os elétrons ganham energia, vão para subníveis mais externos, aí agora entra em cena de novo a ferridoxina, e a ferridoxina, em vez de levar os elétrons novamente energizados para os citocromos, para que haja novamente geração de ATP, a ferridoxina agora leva os elétrons energizados a partir da NADP+ redutase, que é uma enzima, leva esses elétrons para o NADP+, que junto aos hidrogênios gerará NADPH mais H, e chega ao final o fotossistema 2. Então, o fotossistema 2, que objetiva produzir ATP, e na DPH2, a produção de ATP foi até aqui, ó, tá vendo? Quando a plastoquinona libera os elétrons energizados para os citocromos. Aí aqui tem muita produção de ATP, beleza? Uma boa produção de ATP é melhor. Na segunda metade, é quando a plastocianina recebeu esses elétrons já sem energia, passou para a clorofila A, beleza? Que agora recebe de novo incidência luminosa, recebe energia, os elétrons energizados agora são capturados de novo pela ferridoxina, com auxílio desta enzima NADP+ redutase, passa os elétrons energizados para NADP+, estava oxidada, passa a estar reduzida, recebe elétrons e hidrogênio, transformando-se em NADP+, ou NADPH2, normalmente trabalhada na bibliografia aqui dos livros do Brasil. Belezinha? Belezinha? Então, olho na tela de novo. O fotossistema 2, conhecido como P680, e o fotossistema 1, P700, eles vão se congregar agora na fotofosforilação acíclica. Então, na acíclica, temos tanto o fotossistema 2 como o fotossistema 1. Tanto a clorofila B, que compõe o fotossistema 2, como a clorofila A, que compõe o fotossistema 1. Já na fotofosforilação cíclica, só temos o fotossistema 1, só temos a participação da clorofila A. Belezinha? Talvez você não tenha anotado, mas deixa eu abrir os olhos para vocês. Veja, durante a explicação do fotossistema 2, vocês perceberam que as clorofilas B liberam seus elétrons energizados, plastoquinona, citocromo, ATP, plastocianina, clorofila A, ferridoxina, para formar na DPH2, finaliza o fotossistema 2. Mas uma coisa vocês não notaram. A clorofila A sempre está recebendo elétrons, mas a clorofila B perde e ninguém vai recompor. Se você não notou isso, eu vou te abrir os olhos agora. Sim, tem alguém que recompõe. Estes três processos, quais três processos? Olha ali. Fotofosforilação cíclica, acíclica e a fotólise da água, eles acontecem todos ao mesmo tempo, porque um concorda com o outro. Um se conjuga ao outro, um ajuda o outro. Como assim, Leandro? Olha ali. Esta celeuma, esta dúvida que eu implantei na tua cabeça agora, é justamente por que a clorofila B não acaba de vez? Porque ela está sempre perdendo elétron e ninguém recompõe. Recompõe sim. O organismo sempre está produzindo clorofila, que depende de magnésio no solo do vegetal para que haja essa produção, beleza? Só que, olha, alguém recompõe os elétrons da clorofila B quando eles são perdidos durante o fotossistema 2. Quem é esse alguém? A água! Veja a importância da água, anote aí.
A água que está no reagente, ela é importante não só para liberar hidrogênios e elétrons, mas ela é importante também para que haja a liberação destes mesmos elétrons para recompor os elétrons que a clorofila B perdeu durante o funcionamento do fotossistema 2, durante o funcionamento da fotofosforilação acíclica. Olho na tela logo aqui embaixo de mim, olha aqui, ó. Fotólise da água. 2 moléculas de água, beleza, foram quebradas a partir de fótons luminosos, luz solar, luz do sol. Essa água quebrada libera hidrogênios e elétrons. Olha que interessante. Esses hidrogênios, que são advindos da quebra da água, vão ser capturados pelas mães. A NADP+, estava seu estado oxidado, vai para seu estado reduzido. E esses elétrons, além de irem para as mães, eles também vão recompor os elétrons da clorofila B que foram perdidos durante o funcionamento da fotofosforilação acíclica, que envolve o fotossistema 2 inicialmente e o fotossistema 1, que compõe a clorofila A. Beleza? Lindo demais. Então, tá tudo lindo, tá tudo se conjugando. Então, não acontece um depois do outro. Eles são paralelos. Todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo, produzindo ATP, NADPH2, produzindo o oxigênio que veio aqui da quebra da água. Então, a fotólise da água, meus queridos, minhas queridas, ela é importante não somente para a liberação do oxigênio que você está respirando agora, mas também para ceder hidrogênios e elétrons. Para onde? Hidrogênios que vão fazer parte lá da glicose da segunda fase, mas tem alguém que vai levar, que são as moléculas aceptoras de elétrons, que estavam em seu estado oxidado, passa para seu estado reduzido e vão lá para o estroma da segunda fase, realizar a segunda fase. Esses elétrons aqui, além de irem para as mães, eles vão recompor os elétrons perdidos das clorofilas B, já que são complexos, né? Complexo antena, um complexo é uma união de enzimas e proteínas que fazem parte lá do tilacoide para exercer o papel fundamental da primeira fase. Então, chegamos ao final da explicação dos 3 fenômenos da primeira fase. Eu quero que vocês saiam dessa explicação, beleza? Sabendo que o objetivo desse enlace todo foi produzir ATP e NADPH2. O oxigênio ele veio aí como filão. Ele foi produzido durante as reações, mas não é o objetivo da fotossíntese fazer com que exista a produção de oxigênio. Olho na tela ali embaixo. Então cheguei aos objetivos da fase clara, que é a produção de oxigênio, a produção de moléculas de ATP e NADPH2, e houve escape de oxigênio. Oxigênio não é objetivo da primeira fase, mas ele é produzido sim na primeira fase. Respira fundo, eu sei, não é tão fácil assim. Estou apostando para esse ano mais questões de fotossíntese no Enem, em qualquer que seja o vestibular. Fotossíntese, por muita gente acha que é um processo mais simples, porque vegetal faz, que é um organismo teoricamente mais simples. Não. Processo autótrofo, esse aqui, ele é muito mais difícil. Pare para pensar. O objetivo dele é produzir molécula orgânica, ele não está se alimentando do nada. Ele está se alimentando através de reações bioenergéticas, de captura de CO2, captura de água. E ele, meu querido e minha querida, ele vai produzir molécula orgânica a partir de inorgânica e energia solar. Isso é lindo e é complexo sim. Massa? Pare para respirar um pouquinho. Mais além, vamos acabar agora. A segunda fase ela é mais rápida. Temos de novo essa imagem que ela resume as etapas da fotossíntese como um todo, primeira e segunda fase, beleza? Primeira fase, foi para a caixa. Quais os objetivos dela? Diga aí para mim. Produção de ATP na ADPH2. Energia, ela vai ser transferida para as moléculas orgânicas que vão ser produzidas na segunda fase. Os hidrogênios também e os elétrons serão transferidos para as moléculas orgânicas que serão produzidas na segunda fase. Não, segunda fase não acontece de noite. Eu não gosto de chamar de fase escura. Chamo assim para que vocês saibam do que eu estou versando, do que eu estou falando. Massa? Mas ela não deveria ser chamada de fase escura, porque dá a entender que ela acontece à noite. Não, ela acontece manhã e tarde. Durante a primeira fase, já teve molécula de ATP e na ADPH2 que vai para o estômago, já começa a segunda fase, enquanto a primeira está sendo realizada em outras células, em outros cloroplastos e aí por diante. Então, primeira e segunda fase, fotossíntese como um todo acontece manhã e tarde.
Quando não tem mais luz, acabou o processo, beleza? No máximo está anoitecendo se houver ainda molécula de ATP e na ADPH2 lá no estroma, ainda pode realizar a segunda fase. Mas não é o objetivo da fotossíntese acontecer de noite, normalmente a fotossíntese que a gente está trabalhando nessa aula, beleza? Olho na tela logo aqui embaixo. Vamos agora para a fase escura, que ela é menorzinha, mais complexa, mas ela é menorzinha. Eu quero primeiro que vocês saibam os objetivos. É sequestro de CO2, captura de CO2. Se for um vegetal, entra pelo bordo inferior da folha, captura o CO2 para que estas moléculas passem por várias etapas bioquímicas até que haja a produção de muitas moléculas orgânicas. Mas para isso, primeiramente um macete, porque a segunda fase, conhecida como fase escura ou fase química, a energia luminosa ela não entra como catalisador energético e nada. Ah, professor, então a segunda fase não é dependente da primeira? É sim. Foi na primeira que houve a produção de ATP na ADPH2. E estas moléculas vão para o estroma realizar a segunda fase, participar da segunda fase, melhor dizendo, tá? O que eu posso dizer é que a segunda fase não depende de luz. Aí sim, vamos a ela, mas primeiro um macete. Oh, que lindo! Diga comigo aí, pare. Respira fundo, diga assim comigo, ó. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Isso, RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Não está fazendo sentido nenhum para você, mas vai fazer. Primeiro repita, coloque isso mentalmente. A gente está trabalhando para ter o vestibular, para você passar esse ano. Amém? Escutei um amém? Massa! RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. E volta para o ciclo. Como é, professor? Isso é a segunda fase, meu querido e minha querida. Mas já eu trabalho de novo esse macete. Primeiro vocês vão ver a explicação agora e depois eu coloco o ciclo de Calvin. É assim, ó, mais ou menos. Vou dar 2 vezes. Olhe na tela. Ribulose bifosfato. É um carboidrato de 5 átomos de carbono. Esta ribulose bifosfato recebe as moléculas de CO2 advindas do ambiente a partir de uma participação enzimática chamada de rubisco, a partir de uma enzima, uma das mais encontradas no mundo todo, porque o que tem de vegetal no mundo todo não está no gibi. Então essa rubisco, que entra na segunda fase, é uma enzima da segunda fase. Esta enzima, ela acelera a união da ribulose bifosfato, um carboidrato com 5 carbonos, é uma pentose, junto ao CO2, essa molécula inorgânica. É uma orgânica mais uma inorgânica. Quem acelera essa união é a ribulose bifosfato, é a enzima rubisco, beleza? Quando houver essa união, haverá a geração de moléculas que possuem 3 átomos de carbono, chamado de PGA. Beleza? Esse PGA vai receber participação das moléculas advindas da primeira fase. Você pode escrever aqui, ó, por exemplo, quem entra aqui é na ADPH2 e as moléculas de ATP, para que haja a promoção da produção de PGAL. PGAL, então, vai servir para que haja geração de carboidrato, que é o objetivo da fotossíntese, e boa parte volta para o ciclo, gerando de novo ribulose bifosfato, fecha o ciclo. Então, por isso que eu disse a você, primeiro o bizu, o macete, RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Vai fazer mais sentido agora, olho no ciclo. Se você puder, vai fazer algum tipo de prova voltada para medicina, tem que saber passo a passo. Só Enem, RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Boa parte do PGAL, vai voltar para o ciclo e não vai formar glicídio. Quer ver? Olho na tela. Olha aqui, ó. Esta é a segunda etapa, conhecida como ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de Calvin ou fase escura ou fase química. Acontece no estroma do cloroplasto. Olha aqui, ó. A ribulose bifosfato, que é um glicídio de 5 átomos de carbono, tá vendo aqui, ó? 5 átomos de carbono com 2 fosfatos. Ela receberá as moléculas de CO2, beleza? Quem vai fazer essa associação? Quem vai acelerar esse processo? A enzima rubisco.
Nesta união aqui, haverá a geração de moléculas orgânicas de 3 átomos de carbono. Entra em cena o fosfoglicerato, que é o PGA. Até agora, ó, RuBP mais CO2 rubisco, PGA. Aí agora, as moléculas de PGA, as moléculas de fosfoglicerato, através da participação de ATP e NADPH2, que foram produzidas na primeira fase, irão gerar moléculas de PGAL. Quem é PGAL? Gliceraldeído 3-fosfato. Veja agora na tela. Essa concentração de 12 moléculas, para mim, é indiferente, tá? Mas saiba, ó, das 12 moléculas, 10 vão voltar para o ciclo, havendo promoção de ribulose e monofosfato, que depois da liberação da energia da quebra de ATP, volta a gerar ribulose e bifosfato, fechando o ciclo. Só que eu quero que você saiba, ó, das 12, 10 voltam para o ciclo e somente 2 vão entrar em processos para a formação de carboidratos, de açúcares, como você está vendo aqui embaixo. Por isso que eu lhe disse, esse ciclo, ele é complexo, beleza? Mas eu quero que vocês foquem no exemplo que eu lhe dei no início. Qual é o exemplo mesmo, professor? Aqui, meu querido, olha ele aí, ó. RuBP mais CO2 rubisco, PGA, que é o fosfoglicerato, que vai se unir a NADPH2 ATP, gerando o PGAL. E o que é o PGAL? Gliceraldeído 3-fosfato. A maior parte volta para o ciclo para gerar de novo RuBP, ribulose bifosfato, através da quebra de mais ATP, e uma pequena parte vai gerar glicídio, que é o objetivo da fotossíntese como um todo. Beleza? Por isso que eu estou dizendo, este ciclo aqui ele é mais complexo de você saber. Eu quero que vocês saibam o macete, ele é muito mais fácil para que vocês possam saber esses objetivos aqui. Olha aqui na tela de novo, olha aqui, ó. A ribulose bifosfato, quando se uniu o CO2, sequestra de CO2. E ao final, quando o fosfoglicerato gerou PGAL, nessa transformação, ó, de PGA para PGAL, houve a participação de quebra de ATP, de reoxidação das moléculas receptoras de elétron. Ó, tá vendo? Ó, voltaram para seu estado oxidado, liberando elétrons e hidrogênio, para que haja a produção dos átomos de carbono. Desculpa, para que haja a produção das moléculas orgânicas, que é o grande objetivo da fotossíntese. Beleza? Por isso que é mais fácil. RuBP mais CO2 rubisco. PGA pegar o glicídio. RuBP, molécula, um glicídio, uma pentose, molécula de glicídio de 5 átomos de carbono, recebe mais um carbono, só que um carbono inorgânico, ó, 6, quebrado a 2 moléculas, a mais de 2 moléculas de PGA, moléculas orgânicas que têm 3 átomos de carbono, beleza? Recebe ATP na DPH2, vai dar origem ao gliceraldeído 3-fosfato, que boa parte volta para o ciclo com participação energética e uma pequena parte vai formar glicídio. Este é o final da segunda etapa. Mas está faltando a gente resolver a questão, né? Está faltando resolver a questão? Não estava! Olha aí, questão do nosso material, que está aí em teu material, para que a gente possa agora, ó, fazer exercícios propostos, exercícios de fixação. Será que você realmente, depois dessa aula, consegue resolver essa questão? Vamos lá? PUC Paraná, observe o desenho esquemático da organização geral das membranas de um cloroplasto. A gente acabou de ver 2 membranas, membrana interna se conjuga, forma a moeda tilacoide, sobreposição é o grano, beleza? O grano, o conjunto dele é a grana, e o material que está intergrana aí é o estroma, que é esse coloidal, tá? O cloroplasto é o local da fotossíntese, se isso for algo vegetal, nos organismos eucariotos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode aproveitar a energia do Sol para a síntese de matéria orgânica, a qual sustenta a maior parte da estrutura trófica do planeta. Assinale a alternativa correta, ó, correta aqui, quanto ao processo fotossintético no cloroplasto. Ele quer o correto sobre a fotossíntese no cloroplasto. Essa fotossíntese é a fotossíntese oxígena. Vamos lá, letra A. A molécula de CO2 absorvida é degradada em gás oxigênio. Não. Robert Hill já tinha feito aquele experimento que ajudou a saber de onde são advindas as moléculas de oxigênio. De onde são? Ai, que sede! Muito bem. Moléculas da água, beleza?
Já está errado aqui. Sendo este liberado para a atmosfera. O oxigênio é liberado para a atmosfera. Mas esse oxigênio ele é advindo da fotólise da água. Muito bem. Letra A, falso. Letra B. A maior quantidade de oxigênio liberada ocorre quando as clorofilas absorvem predominantemente a luz no comprimento de onda do verde, comparada à absorção em outros comprimentos de onda. Essa questão está justamente para que eu pudesse trabalhar para vocês que os principais comprimentos de onda que um vegetal chegará no grau máximo fotossintético é o comprimento de onda vermelho e azul. Um dos menores, quer dizer, um dos piores comprimentos de onda, que ele não vai favorecer um processo fotossintético para o vegetal, é justamente o verde. Então, de novo, coloca aí em teu material. Os melhores comprimentos de onda para chegar no grau máximo fotossintético para um vegetal, comprimento de onda vermelho e comprimento de onda azul. Um dos piores é justamente o verde, o que faz com que a letra B esteja falsa. Resolva essa questão e anote aí conhecimento sobre ela que eu estou falando para você aqui. Letra C. A excitação das moléculas de clorofila presentes nos tilacoides. Clorofila está no tilacoide? Tá. Beleza? Na camada mais externa do tilacoide eu vou ver os complexos antenas. Beleza? Massa. Mais voltado para o intergrana, aquela comunicação que existe aí entre os granozinhos, eu encontro mais clorofila B. Beleza? Então, clorofila A, componente do fotossistema 1, ela está mais voltada para a parte externa do complexo antena. E a clorofila B, componente do comprimento de onda P680 do fotossistema 2, está mais voltada para a face externa dessa pilha, que é o grano, tá? Está mais no intergrano ali. Letra C. A excitação das moléculas de clorofila presentes nos tilacoides, até aí verdadeiro, culmina com a geração de energia química necessária à conversão do gás carbônico em açúcar. Não gosto muito de trabalhar a nomenclatura açúcar, né, de carboidrato, e sim da formação de glicídio. Então, sim, quando há excitação dos elétrons, lembra? Você viu as fotofosforilações cíclica, que só produz ATP, e a acíclica, que ajuda na produção de ATP e na DPH2. Essas duas moléculas são produzidas na primeira fase, e quando forem para o estroma, ajudarão a promover, através das reações bioquímicas que a gente acabou de ver, a produção de carboidratos, que é o grande objetivo da fotossíntese. Então, letra C. Sim, energia química que estará concentrada nas moléculas orgânicas produzidas, por exemplo, a glicose. Então, letra C é a verdadeira. C de Cristo. Erros da D e da E. Letra D, a quebra da glicose ocorrerá no grano do cloroplasto. Não é nem para ter quebra de glicose. A quebra da glicose, para gerar energia, é feita na mitocôndria. No cloroplasto, para ser mais exato, no estroma, é que haverá a geração da glicose. Letra D, falso. Liberando CO2 para a atmosfera. Quem libera CO2 para a atmosfera é a quebra da glicose na mitocôndria. Fotossíntese, lá como produto, não tem CO2. O CO2 entra no reagente, ele é capturado. Beleza? Massa. Letra E, as reações que ocorrem no estroma, reações de estroma, fase escura, segunda fase, são independentes das reações que ocorrem nos tilacoides. Veja, é independente da luz, mas é dependente das reações da primeira fase, porque as reações da primeira fase, elas ocorrem para que haja produção de ATP e na DPH2. Então, o item E está falso. Então, somente item C de Cristo. Massa? Maravilha! E aqui, caso algum vestibular venha trabalhar parte gráfica para a gente, olho na tela aqui, ó. Quando houver taxa relativa fotossintética, comparando com concentração de CO2, professor, quanto maior a concentração de CO2, maior o processo fotossintético. Nada disso, meu querido. Olha aí na tela, esses gráficos estão em nosso material. Quanto maior a concentração de CO2, maior a taxa relativa de fotossíntese, até um certo patamar, depois passa a estar constante. Por que passa a estar constante? Porque quando a concentração de CO2 se igualar à concentração das enzimas rubisco, que são enzimas que aceleram o processo da segunda fase, aí agora a velocidade fotossintética ela dá uma estabilizada. Ela aí torna-se estável, torna-se constante. Cuidado!
Quando houver comparação em prova de taxa relativa de fotossíntese e intensidade luminosa, também, quanto maior a intensidade luminosa, maior a fotossíntese, não. Vai chegar um momento que essa intensidade luminosa vai fazer com que exista esses elétrons energizados e quando houver saturação das enzimas e clorofilas que compõem os fotossistemas 1 e 2, aí agora o processo fotossintético tende a entrar a velocidade estável. A taxa relativa de fotossíntese ela torna-se estável. Olha aí esse gráfico que também está em nosso material. Ah, professor, tem participação da temperatura? Tem. Os complexos antena, eles têm enzimas, eles têm clorofilas. Então, se tem enzima, é termossensível, ou seja, a temperatura pode influenciar. Olha aqui, ó, intensidade luminosa alta, chega em um valor ótimo para a atuação da rubisco, da enzima que promove, por exemplo, a segunda fase. Se essa temperatura continuar sendo aumentada, pode existir a chamada desnaturação enzimática e fazer com que a taxa relativa fotossintética ela venha a decair com o passar do tempo, até que essas enzimas sejam destruídas, não sejam completamente novamente produzidas. Isso pode ser muito ruim para o vegetal, a ponto de não realizar mais o processo fotossintético. Mas existe um gráfico muito mais importante, que é o ponto de compensação fótico. Esse gráfico, povo, eu já aposto como se fosse linkage na genética. Eu apostava há uns 6 anos, ou 5. Nunca caiu, e o pessoal só caçoando. Na prova de 2019 caiu. Eu aposto esse gráfico há muito tempo dentro da prova do Enem e ainda não caiu. Tudo que é vestibular normalmente aborda ele, mas o Enem ainda não abordou. É bem interessante. É o ponto de compensação luminoso, PCL, ou ponto de compensação fótico. Qual é a teoria? É uma intensidade luminosa tal qual que igualará o processo de respiração e de fotossíntese de um vegetal, por exemplo. A teoria é só essa. Tá aí em teu material. Lê a teoria antes ou lê depois de assistir a essa aula. Então veja, escuta a minha explicação. A explicação é voltada para a intensidade luminosa. Primeiro, é uma intensidade luminosa que igualará a taxa relativa fotossintética a, craseado, taxa relativa de respiração, respiratória. Beleza? Fazendo com que não tenha saldo. Como assim? Esboce aí a equação geral, tanto da respiração como da fotossíntese. Respiração, C6H12O6 mais O2, gerando CO2 e água. Fotossíntese. CO2 e água, gerando C6H12O6, mais oxigênio, mais água. Uma parece o inverso da outra. Perceba que o ponto de compensação fótico é uma intensidade luminosa que vai fazer com que tudo que o vegetal produza na fotossíntese, produto, ele vai utilizar como reagente na respiração. Tudo que ele produza no produto, lá da respiração, ele vai utilizar no reagente da fotossíntese. Ele não vai ter saldo positivo. Ele não vai conviver, ele não vai viver muito bem, porque ele não vai ter reserva energética. Tudo que ele está produzindo, ele está consumindo. É um indivíduo que ganha 10 mil reais e gasta os 10 mil reais. É bom? É ótimo. Porém, ele não tem reserva, vai se quebrar. Isso é o ponto de compensação fótico. Para trabalharmos mais e melhor, os vestibulares vêm trabalhando para vocês de olho na tela. Olha aqui, veja. Aqui eu tenho sempre, eu começo a explicar para vocês por intensidade luminosa, PCF, intensidade luminosa. Olha agora comigo, veja. As provas pedem valores de intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do PCF e valores de intensidade luminosa acima dos valores de intensidade luminosa do PCF. É o que, professor? Calma, vê que interessante. Se um vegetal, diariamente, ele não levar luz a ponto de atingir a intensidade luminosa do seu PCF, é esse caso de agora. Olha aqui, tá vendo? Aqui, é uma intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do seu ponto de compensação fótico. Beleza? O que isso vai influenciar? Olha, se a intensidade luminosa está aqui, esse é o valor de fotossíntese e esse é o valor de respiração. Professor, por que a respiração não varia? Porque como agora o patamar é a intensidade luminosa, a respiração não vai variar de acordo com a intensidade luminosa.
Olha aí de novo. Massa? Olha aí, ó. Se aqui eu tenho uma intensidade luminosa, esse aqui, ó, eu subo. Aqui é o valor de fotossíntese nessa intensidade luminosa e aqui é o valor de respiração nessa intensidade luminosa. Quem está ganhando? Aqui, ó, quem está ganhando? Respiração. Então, ó, o processo de respiração é maior do que o processo de fotossíntese. Logo, em valores de intensidade luminosa abaixo do valor de intensidade luminosa do PCF, fotossíntese é menor do que respiração. Ou seja, ele produz muito menos moléculas orgânicas do que ele utiliza. Ou seja, é ganhar 10 mil e gastar 30 mil. É louco, é insano, é doido. Ele vai perder, ele nem energia tem. Se for uma planta que saiu da semente, ela até germina, mas não vai crescer, morre rápido. Se for um vegetal que levava uma boa intensidade luminosa e agora perdeu essa boa intensidade luminosa, com o passar do tempo ele vai morrendo. Porque ele está exigindo muito mais molécula orgânica na respiração intracelular do que está produzindo na fotossíntese. Olha o PCF, olha aqui, ó. Desculpa que eu esqueci isso aqui. Nessa intensidade luminosa sobe, opa, gráfico aqui, tá vendo? Nessa intensidade luminosa, a taxa relativa de respiração e a taxa relativa de fotossíntese se igualam. Então, aqui no PCF, F igual a R. Tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração, tudo que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Esse é o ponto de compensação fótico. Só que todos os dias, para um vegetal, para um organismo que faz a fotossíntese oxígena, aquela que libera oxigênio lá no produto, aquela que a água cede elétrons e hidrogênio, e é de onde as moléculas de oxigênio são advindas. Preste atenção, o objetivo desse organismo é receber uma intensidade luminosa em valores acima da intensidade luminosa do seu PCF. Veja por quê? Olha aqui, ó. Nessa intensidade luminosa agora, subo o gráfico, row, eu tenho esse valor de respiração, que é sempre o mesmo. A respiração não varia de acordo com a intensidade luminosa para o vegetal. Só que eu tenho agora, ó, essa taxa relativa fotossintética. Perceba que nessa intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração. Ou seja, nessa intensidade luminosa em verde, fotossíntese maior do que respiração. Ou seja, é ganhar 10 mil reais e gastar R$1.000 por mês. Vai ter sobra. Vai ter sobra de molécula orgânica de reserva. Ah, professor, e se cair no vestibular, onde essa reserva está sendo trabalhada? Simples, ó. O próprio cloroplasto absorve um pouco dessa reserva. O vacúolo central também absorve um pouco dessa reserva. Esqueceu qual é a reserva energética do vegetal? Ó, na fotossíntese ele está produzindo glicose. Ele vai, ele vai acumulando glicose e vai gerar o amido. Muito bem. Esse polissacarídeo, o amido, ele é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, cuidado, de olho na tela de novo, ó. Esse é o PCF, é uma intensidade luminosa que iguala a taxa relativa de fotossíntese e respiração. Um vegetal, diariamente, tem que receber uma intensidade luminosa acima do seu ponto de compensação fótico. Por quê? Nessa intensidade luminosa, a taxa fotossintética é maior do que a taxa de respiração, como vocês observam aqui ao lado. Já em valores de intensidade luminosa menor do que a intensidade luminosa deste vegetal, aqui, ó, perceba, subo o gráfico, ó, nessa intensidade luminosa, eu tenho esse valor de taxa relativa de fotossíntese e eu tenho esse valor de taxa relativa de respiração. Perceba que nesse ponto, nesta intensidade luminosa, abaixo da intensidade luminosa do PCF, fotossíntese é menor do que respiração, ou seja, produz menos moléculas energéticas ou qualquer que seja outra molécula que esteja no produto da fotossíntese do que a respiração vai conseguir poder capturar. Massa? Quer treinar isso? Vamos embora, meu querido e minha querida. Teu material, questão 17. Os vegetais realizam simultaneamente a respiração e a fotossíntese durante o dia e apenas a respiração durante a noite. Muito bem, tá vendo aí? Em organelas diferentes.
Os dois processos devem ser equacionados pela planta para balancear o consumo e a produção tanto de oxigênio quanto de glicose. Em relação à influência da luminosidade nos dois processos, como mostra a figura acima, quer dizer, do lado, marque a alternativa de novo, correto. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Minha aguinha. Ele que é o correto, tá? Vão fracionando a aula, povo. A aula vai ficar grande porque fotossíntese é bem maior, tá? Bem maior. E eu fui passo a passo. É uma aula que vai servir para tudo. Vai servir para Enem, vai servir para USP, para Unesp, qualquer que seja a prova que você venha a fazer esse ano ou qualquer que seja o ano da sua vida. Mas se Deus quiser, esse ano conturbado que a gente está tendo, é esse ano que você vai passar. É com muita, mas com muita energia. É com muito percalço que a gente vai à frente, beleza? Respira fundo, para a aula, assiste um momento depois, assiste a primeira fase, um momento, vai almoçar, vai comer, depois volta de onde você parou. Não entendeu? Volta o vídeo e fica assistindo ele, beleza? A aula vai ser longa de novo, porque fotossíntese é um processo longo, beleza? Vamos embora. Ele quer o correto sobre isso. De novo, a gente acabou de trabalhar para vocês o PCF, belezinha? Ponto de compensação fótico, tá ele aqui de novo em um gráfico, ó. Tá aqui o ponto de compensação fótico. Aqui eu acho que é B, né? Então aqui eu tenho, ó, letra A, letra B e letra C. A letra B é o PCF. Letra A é uma intensidade luminosa abaixo da intensidade luminosa do PCF. E C é uma intensidade luminosa acima da intensidade luminosa do PCF. Qual o objetivo de todo e qualquer vegetal diariamente? E isso mesmo, ter uma intensidade luminosa em C e não em B. B ele até sobrevive, mas não é interessante. É interessante que ele tenha em C. Massa? Revisado? Vamos lá. Letra A. No ponto de compensação fótico B, que está aqui, ó, a planta não apresenta saldos de glicose e oxigênio. Boa. Glicose e oxigênio. A glicose é produzida na fotossíntese. Toda ela será consumida na respiração. E o oxigênio é produzido na fotossíntese, primeira fase, mas todas as moléculas serão consumidas na respiração. Logo, sim, letra A de amor, de amém, verdadeiro. Mas uma boa questão para trabalhar para vocês é treinar a mente sobre os erros, para você não recair. E anote na questão de número 17 os erros de cada item que você está agora, ali na resolução desses itens aí, beleza? Aqui do lado. Vamos lá. Letra B, porque ela está errada. Em A, tá aqui A, ó. A planta tem maior produção de glicose em relação ao consumo. Em A, lembra que quem é maior é respiração, quem é menor, fotossíntese. Então, produção de glicose aqui, ó, tem maior produção de glicose? Não. Seria se fotossíntese fosse maior, mas já está errado. Em relação ao consumo, estando em saldos positivos deste açúcar para se desenvolver. Não, pelo contrário. Na intensidade luminosa A, como a respiração é maior, o consumo de moléculas orgânicas e oxigênio é maior. Logo, o vegetal não sobrevive muito bem, ele morre pouco tempo, depende do vegetal também, tá? Tranquilo? Então, letra B, falso. Letra C, de C em diante, a intensidade de luz não interfere mais em ambos os processos e a taxa de consumo do oxigênio e glicose é maior que a produção. A taxa de consumo de oxigênio e glicose é maior que a produção. Não, olha aqui, ó. Nesse ponto C, onde fotossíntese é maior do que respiração, a fotossíntese é que produz mais moléculas orgânicas e oxigênio. Então aqui, ó, ele está dizendo que em C ou acima de C, onde a fotossíntese tende a se estabilizar, há maior consumo de glicose e oxigênio. Olha aqui, ó. E a taxa de consumo de oxigênio e glicose é maior que a produção. Na realidade, ele está dizendo que o consumo, tá? Que o consumo é maior do que a produção. Não. Aqui, ó, em C, a produção de glicose e oxigênio é bem maior do que o consumo na respiração. Releia. De C em diante, a intensidade de luz não interfere mais em ambos os processos. Em ambos os processos, ó, fotossíntese e respiração. Até aí tá de boa, tá vendo que a intensidade luminosa está aumentando e o processo fotossintético e o respiratório não está aumentando.
Só que olha a segunda metade agora. E a taxa de consumo do oxigênio e glicose é maior que a produção. Não. Como sempre, a partir de C, a taxa de fotossíntese é maior do que a respiração, a taxa de produção de moléculas orgânicas e de moléculas de oxigênio é maior do que o seu consumo. Letra C, falso. Letra D de Deus. Os processos são independentes dos teores atmosféricos de oxigênio e de gás carbônico, a gente sabe que são completamente independentes, tá? A respiração depende sim da taxa de oxigênio e a fotossíntese, você viu até em gráfico ali, ela também é dependente da luminosidade, inclusive também da taxa de CO2. Então aí, uma questão de fixação sobre esse assunto que eu estou apostando em todo e qualquer vestibular, de qualquer que seja o ano, tá? Ponto de compensação fótico ou luminoso. Meus queridos, eu sei que foi duradouro, uma aula grande como essa, mas nossas aulas têm geralmente 2 horas e meia. Nós precisamos dar trabalho, entre aspas, a vocês, temos que ser os mais rápidos possível, mas lembre-se, em 2 horas e meia nós trabalharíamos isso tranquilamente, beleza? Mas em sala de aula tem pergunta, tem a cara de alguém que fica, caraca, não entendi, a gente volta. Aqui, pelas não intervenções de vocês, fica menor a aula. Só que essa aula ela ficou aí ó, quase com 1 hora e meia. Mas lembre-se, em sala de aula, ela tem 2 horas e meia. Mas a professora ficou muito grande em vídeo, eu sei. Vai parando para assistir depois. Por isso que a semana agora de aula, eu só estou liberando para vocês a aula sobre, mais ou menos aí, a aula de fotossíntese, que é uma aula grande. Ao final dessa aula, revisa tudo. Revisa o objetivo da primeira fase, o objetivo da segunda, o objetivo da fotossíntese como um todo, onde cada fase está acontecendo. Beleza? Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Muito obrigado pela atenção. Beijo, tamo junto. Deus abençoe e muito.